Primeiramente, gostaria de me apresentar, tá? Meu nome é Murilo Silva, sou System Engineer da Varonis, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo produto da Varonis chamado Varonis Edge, tá? Então, só para contextualizar um pouquinho, né, o que a Varonis é? Então, a Varonis é uma empresa israelense, hoje com sede já em Nova York. A gente tem mais de 7 mil clientes espalhados pelo mundo. E o intuito da Varonis exatamente é gerenciar, é governar dados não estruturados, focado na área de segurança desses dados. Tá? Então, desde o início, a gente iniciou com a parte de mapeamento, de quais são os dados sensíveis, onde estão esses dados, quais são os usuários que estão acessando, as estatísticas de utilização. Mas, ao longo do tempo, a gente entende que não adianta eu só coletar esses dados básicos, e sim começar a analisar cada vez mais o comportamento do usuário para identificar um comportamento anômalo e conseguir até mesmo identificar um vazamento de informação, um ataque que esteja ocorrendo no ambiente. Então, a gente está voltando cada vez mais para a questão de cybersecurity em cima desses dados não estruturados. E a Varonis, para quem não conhece ainda, a gente consegue atender toda a parte de dados não estruturados, que seria basicamente o NAS, né, um repositório de dados, NAS, NetApp, Windows, o Linux, Unix, a parte de Office 365, então a gente já suporta hoje toda a estrutura de SharePoint Online, OneDrive, os arquivos que acabam trafegando ali no Teams, a parte de Exchange, on-premise ou online, SharePoint, o próprio AD e a Azure também já é monitorada hoje. Tá? Então, basicamente, a gente consegue ter toda a visão desse cenário aí, desses dados não estruturados, e a Varonis ela começa nesse coração de dados não estruturados, né, protegendo esses principais repositórios. Mas a gente viu aí que cerca de mais de 80% dos nossos clientes, eles já conseguiram identificar algum evento importante aí de segurança através do nosso módulo de Data Alert Analytics, que é o módulo que analisa o comportamento padrão dos usuários e consegue dar esse alerta aí quando algo anômalo ocorre no ambiente. Então, esse módulo aqui está sendo bem utilizado pelos nossos clientes, ele é muito importante para que a gente consiga tomar uma ação muito mais proativa do que reativa, né? Identificar um possível vazamento em trânsito, ao invés de aguardar o vazamento para depois identificar quem foi que fez esse possível vazamento no ambiente. Então, quando a Varonis identificou aí que todo o core, todo o coração dos dados não estruturados já estavam seguros, né, então tudo isso já está seguro, a gente já está monitorando os eventos, já sabe quem que está criando um arquivo, quem deletou um arquivo, quem compartilhou um arquivo externamente no OneDrive, no SharePoint Online, ou até mesmo quem está compartilhando dados sensíveis, que já foram identificados como sensíveis pelo nosso módulo de Discover. Então, uma vez que a gente já está protegendo que todo esse core de dados não estruturados já está seguro, aí a gente já pode começar um pouquinho mais para fora, começar a olhar para fora, tá? Então, a Varonis, hoje com o módulo do Varonis Edge, a gente está basicamente analisando informações de perímetro e trazendo para a inteligência artificial do Varonis. Então, os logs, a gente acaba coletando tudo que é gerado pelas soluções de VPN, de proxy, até mesmo do DNS, do que o cliente já tem hoje na estrutura, traz esses logs para dentro da inteligência artificial da Varonis, para dentro do Data Alert Analytics, onde ele vai sozinho correlacionar todos esses eventos, identificar possíveis APTs, servidores de command control, malware, exfiltração de dados, roubo de credenciais e até mesmo botnet. Tá? Eu vou mostrar mais para frente um pouquinho mais sobre esses possíveis ataques aí no ambiente que a gente consegue identificar com o nosso módulo de Varonis Edge. Então, a gente acaba trazendo um pouco mais de contexto para esses principais repositórios de dados. Então, uma vez que eu vejo que um arquivo foi classificado como sensível no file server, eu sei que esse arquivo é sensível, tem um dado de LGPD, por exemplo. Esse dado está sendo acessado por um usuário do outro lado do mundo, sei lá, através de uma VPN. Opa, mas por que o usuário está se conectando na VPN do outro lado do mundo, numa localidade onde a gente não tem nenhum funcionário, não tem nenhuma sede? Então, a gente consegue identificar esse desvio comportamental, por exemplo, no caso de conexões de VPN. O cara acabou de se conectar na VPN aqui do Brasil, 5 minutos depois ele se loga na VPN vindo dos Estados Unidos, então não tem como ele estar nessas duas localidades nesse curto período de tempo. Tá? Esse é um dos exemplos que a gente consegue pegar, eu vou dar mais exemplos para frente. Tá? Mas a ideia, então, é que o Edge ele traga muito mais contexto de perímetro para dentro desses dados não estruturados, para essa análise que é feita já em cima desses dados não estruturados.
E o legal é que você vai ver tudo isso em uma única console, num único painel web, né, um dashboard web, onde você tem os logs de File Server Windows, os logs do AD, os logs do Exchange Online, do SharePoint, do OneDrive, e também os logs da VPN, os logs do seu proxy e até mesmo os logs do seu DNS. Então, isso tudo pode ser analisado numa única interface web, simples, tudo normalizado, os logs, muito mais fácil para que a gente entenda e faça uma investigação em cima desses eventos que estão ocorrendo. Tá? Então, a gente consegue ver o contexto aí do usuário, da máquina, da classificação, se o arquivo for classificado ou não, o horário do trabalho que o usuário está fazendo, se é normal ele fazer aquela operação naquele horário de trabalho ou não, tá? E muito mais. Como a gente pode ver alguns dos exemplos do que é coletado aí de informações do usuário e do contexto geral aí do acesso do usuário. Então, vamos dar um exemplo aqui agora. Será que a conta da Ellen ela foi comprometida? Como que o Data Alert consegue auxiliar e ver os acessos incomuns aí? O que pode trazer de informações para a gente saber se a conta de um usuário está comprometida ou não, né? Se ela foi hackeada ou não. Então, por exemplo, no próprio Data Alert, a gente já tem alertas aí de acesso anormal a dados confidenciais, exclusões, eventos de acesso negado e etc. Mas a gente acaba parando nesse contexto. Olha, eu sei que o usuário X está gerando acesso anormal a dados confidenciais, exclusões. Tá, mas de onde está vindo esse acesso? É um IP que a gente está acostumado a receber acesso ou não? Como que funciona isso? Então, o Edge ele veio para trazer muito mais contexto e nos auxiliar nessas análises que a gente já fazia anteriormente. Então, a gente pega os acessos via VPN remoto, a localização geográfica de origem suspeita, e até mesmo se está sendo feito um grande volume de upload de dados através da VPN, por exemplo. Então, isso é muito importante. Essa parte de perímetro, né, logs de perímetro, informações de perímetro, é muito importante, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, onde a maior parte dos colaboradores estão em casa, trabalhando conectados via VPN, e muitas das vezes a empresa não tem um controle real do que está sendo feito ali dentro, o que está sendo acessado, quem está conectando via VPN, da onde e o que exatamente esse usuário está tocando, quais arquivos. Tá? Então, o Edge, ele analisa os metadados das tecnologias de perímetro, como dei o exemplo de DNS, VPN, proxy, para detectar sinais aí de possíveis ataques no ambiente. Tá? Então, ele detecta os ataques como malware, intrusão de APT, exfiltração de dados, e acaba trazendo muito mais contexto com as atividades do usuário em si. Então, como eu tenho a informação do que está sendo tocado pelo usuário, eu trago muito mais contexto, muito melhor uma análise, entendendo não só que a localização daquele evento de VPN está vindo de um local desconhecido, mas o que esse usuário fez no contexto geral? Quais outros acessos ele fez no meu ambiente? Então, ele acaba trazendo um contexto geral aí nessa análise dos eventos que estão sendo gerados no ambiente. Então, basicamente, por que o Edge, né? O Edge ele consegue rastrear possíveis vazamentos de dados no perímetro e ataques do ponto de entrada. A gente consegue identificar de onde partiu aquele ataque, por onde surgiu, né? Qual foi o ponto inicial. Ele acaba aplicando o contexto de perímetro aos alertas internos. Então, um usuário ele efetuou o login remotamente, eles se conectaram de um local inesperado, é um e-mail massa seguido por um acesso a um domínio suspeito, né? Além disso, também aplica contexto interno. Então, houve algum alerta de perímetro acionado por uma conta de administrador, uma conta de serviço ou uma conta executiva? Nós temos um discover automático que consegue mapear quais são as contas executivas, quais são as contas de serviço, as contas de administradores. Então, uma vez que a gente mapeou isso tudo de maneira automática, eu tenho alertas comportamentais específicos para essas contas. Porque, por exemplo, uma conta de executivo, não é comum ele fazer uma conexão de VPN em vários locais distintos. Ele vai fazer uma conexão do Brasil, então é do Brasil, não tem por que ele vir de outro lugar. Ou não tem por que ele começar a acessar dados que ele não deveria, que está parado lá. Apesar dele ter acesso, os dados estavam parados há tanto tempo. Então, por que ele começou a acessar aquilo ali? Então, são alguns alertas comportamentais com base no perfil do usuário também. E logins ou atividades externas inesperadas por contas que estavam paradas, contas antigas, tá? E por fim, ele acaba aplicando também um contexto combinado entre incompatibilidade, né, de VPN e login de um recurso interno, por exemplo. Tá? Então, ele faz esse match de informações se é normal ou não aquele tipo de cenário acontecer. E o que o Varonis Edge ele detecta no ambiente? Tá? Então,
Aqui são alguns tipos de ataques que o Edge consegue detectar. Por exemplo, o sequestro de DNS, uma exfiltração de dados por meio de proxy. O cara começou a fazer upload de dados ali para uma nuvem, sei lá, para uma solução de WeTransfer, um Gmail, começou a fazer upload das informações em massa, a gente consegue pegar isso através dos logs de proxy, roubo de insiders, né, de informações de insiders por meio pessoal. Então ele fez o upload de vários arquivos, está mandando e-mail para um Gmail da vida, para um, sei lá, para um Hotmail ou algum outro caixa de e-mail, a gente consegue identificar isso. Sequestro de conta, ataques provenientes de blacklist location. Então a Varonis de tempos em tempos fica atualizando os blacklists de location. Então, a gente tem a informação no mundo, né, de quais são as localidades que estão gerando aí um possível ataque nas redes, e a gente tem essas localizações, esses IPs aí mapeados, e consegue alertar vocês quando vem algum tipo de ataque daquela localização. E muito mais, eu vou mostrar mais alguns ataques no futuro. E aí, a gente quis trazer alguns exemplos reais aí no mundo, só para a gente colocar um pouquinho mais de contexto onde se encaixa, né? Como é que o Edge conseguiria nos auxiliar nesse mundo real? Então, um exemplo de um ataque cibernético usando uma VPN. Então, em dezembro de 2005, uns hackers acabaram derrubando uma rede elétrica ucraniana porque eles acabaram utilizando aí credenciais de VPN que foram coletadas de uma rede Windows e eles usaram essas credenciais para se logar no sistema da rede elétrica e derrubar a rede elétrica inteira. Tá? Como que o Edge conseguiria nos auxiliar nesse item? Como que ele poderia identificar isso no momento que está ocorrendo? Então, por exemplo, um login da VPN de uma região geográfica normal. Não é normal vir daquela localidade, ele daria um alerta para vocês. E até mesmo um número em comum de logins de um único IP externo vindo na rede de vocês. Tá? Um outro exemplo do mundo real aí, um insider abusando de uma VPN. Então, em 2014, um administrador que foi demitido, ele invadiu o fabricante de papel Georgia Pacific e acabou acessando essa VPN que foi deixada em aberto. Pode ter sido deixada aberta até pelo próprio administrador que foi demitido, né? Isso pode acontecer, é muito comum o administrador ter contas, por exemplo, adicionais, né? Contas de testes, às vezes contas que têm privilégios de domain admin, enterprise admin, e aí o cara tem aquela credencial, ele sabe qual que é a senha, ele deixa aquilo ali em stand-by. Então, se em algum momento ele se sentir aí impactado de alguma forma pela empresa, ele pode acabar trazendo um dano à empresa, como foi esse exemplo aqui, que o administrador acabou causando um dano de mais de $1 milhão para a empresa, simplesmente com uma VPN que foi deixada em aberto lá. E como que o Edge novamente conseguiria nos auxiliar? Então, um login numa VPN para uma conta antiga, né? Uma conta está parada lá, ninguém acessa aquela conta, ele faz um login via VPN. Opa, tem coisa errada. Acesso anormal a dados confidenciais e inativos em servidores de arquivos e até mesmo a quantidade anormal de dados transferidos pela VPN. O cara está fazendo upload aí de informações, a gente conseguiria também ter esse alerta para avisar vocês em tempo real. E por fim, um último alerta aqui que a gente quis pegar um ataque no mundo real, um APT abusando de e-mail, web e DNS, né? Então o WireRig ele é um ataque de spear phishing, basicamente spear phishing é um ataque de phishing direcionado para uma empresa, tá? E acabou esse spear phishing, no caso, ele estava apontando para institutos financeiros sauditas e eles conseguiram, através disso, instalar lá um Trojan remoto, né? Que acabou utilizando o DNS para fazer, mudando o DNS para fazer uma chamada de localhost para os atacantes. Então, eles acabaram conseguindo redirecionar o tráfego de toda a rede para o ambiente deles e com isso poderiam interceptar credenciais, interceptar várias outras comunicações que estavam ocorrendo na empresa. Tá? E como que o Edge novamente conseguiria detectar isso? Então a gente tem alerta lá de spear phishing, e-mail em massa, seguido por um download na web, e até mesmo o alerta de dados exfiltrados, malware baixados ou comandos executados utilizando um tunnelamento de DNS, né, um DNS tunneling. Então, aqui são mais alguns exemplos de modelos de ameaça que a gente consegue alertar aí com o uso do Edge. Tá? Então, por exemplo, comportamento anormal, número incomum de consultas ao DNS com falha, envenenamento de cache de DNS, né? Então DNS poisoning, solicitações de pesquisa inversa do DNS, então reverse lookup vindo de diferentes IPs, exfiltração de dados via tunnelamento, né? Tunneling de DNS, reconhecimento usando uma zona de transferência, ataque de espionagem do cache de DNS, comportamento anormal do administrador também, o acesso atípico à plataforma a partir de uma geolocalização desconhecida, uma atividade de blacklist location,
um salto geográfico irracional, então foi o exemplo que eu dei, o cara se conectou na VPN de um local, do Brasil, 5 minutos depois, ele se loga dos Estados Unidos, então nosso módulo consegue inclusive calcular as milhas de distância entre os dois países e dizer que é impossível esse usuário estar se logando nesses dois locais aí, nesse curto período de tempo. E por fim, ali a gente consegue também identificar a injeção de códigos XSS e SQL Injection, vindo ainda também no ambiente, tá? Através desses módulos do Edge. E então, a Varonis Edge ele adiciona um contexto, né, para uma investigação muito mais rápida. O Edge ele acaba se integrando perfeitamente com todos os CIEMs aí de mercados mais conhecidos de mercado. Então, o Splunk, o Logarithm, QRadar, o ArcSight. Então, inclusive, a gente consegue receber os logs não só direto do proxy da VPN, mas também receber os logs do CIEM. Então, se você já tem esses logs hoje de VPN, de proxy, DNS, sendo armazenados no CIEM, é possível configurar uma comunicação entre CIEM e o nosso módulo de Edge para que a gente consiga receber e correlacionar esses eventos. Uma vez que foi correlacionado esses eventos e foi identificado algum desvio comportamental, a gente consegue mandar um alerta de volta para o CIEM, mas com muito mais contexto, já com informações, inclusive com um link direto do nosso dashboard web, informando lá, por exemplo, se o usuário é comum, se o usuário ele trocou a senha nos últimos dias, se ele é um usuário privilegiado, se é normal ele se logar daquela máquina que ele fez o acesso. Então, isso também já é tudo feito e demonstrado aí na nossa web interface. Bom, como eu comentei, né, a nossa solução é certificada aí por quase todos os fornecedores de CIEM, os mais comuns, os principais, né? E se o cliente não tiver CIEM, não tem problema. A gente consegue coletar esses logs aí diretamente da borda, diretamente do proxy, diretamente da própria software de VPN e também do DNS da Microsoft. E só para mostrar um exemplo de como é complicado você analisar eventos de VPN vindo direto do proxy, direto do VPN para o CIEM, aqui é um exemplo de log que foi enviado para o CIEM, conexões de VPN, que a gente pode ver muito bagunçado, de qual IP veio, de qual localidade. A gente vê aqui que é da Pulse Secure, mas qual a data, não vem com a data certa, ele acaba misturando. É muito difícil de você identificar alguma coisa normal lendo um log desse jeito, tá? Então, acaba sendo muito complicado para o time de segurança a identificar algum desvio comportamental, algum ataque que esteja ocorrendo no ambiente. Por isso que nós conseguimos normalizar todos esses logs e facilitar na análise, como a gente pode ver aqui o quadrinho. Então é muito simples, data e horário, qual o tipo de evento, então foi um login request, se ele não informou ainda o usuário, ele é um unknown, se ele autenticou, a gente já pega qual que é o usuário, de qual localidade está vindo, se está sendo feito um upload, né, de informações, quanto foi feito de upload, download, de qual tempo, a sessão, de qual IP que está vindo, qual que é o device, se for informação de máquina interna, qual que é o device name, ou até mesmo qual que é o externo IP que está vindo dessa conexão. Então a gente consegue ter um evento por login, é muito mais simples a análise. Os logs, eles são consistentes entre fornecedores. Se você tiver mais de uma solução, então a gente vai mostrar exatamente da mesma forma, independente se você tenha mais de um fornecedor. Então ele é consistente entre fornecedores. É um log muito mais legível e ele consegue adicionar contexto alinhado aí com os logs do que o usuário gera dentro da empresa mesmo, dentro do Windows, dentro do AD e etc. Tá? Então, como eu comentei anteriormente, é muito fácil essa análise. A gente traz insights, informações específicas do alerta. O Edge ele se aplica para qualquer uma das regras que a gente já tem hoje lá no Data Alert e ele se integra ao fluxo de trabalho do CIEM. Como a gente pode ver um exemplo de alerta aqui do lado direito, então, começando a analisar um pouquinho esse alerta que foi gerado. Então, o John ele é um usuário admin, que é um privilege account. Ok. O John ele está trabalhando de uma localização geográfica inesperada, então já tem algo estranho aqui nesse ambiente. Ele está fazendo um acesso de uma nova geolocalização, new location. E alguma coisa muito estranha realmente está acontecendo, porque é a primeira vez que esse John utilizou essa máquina nos últimos 90 dias. Tá? Então, essa máquina aqui não é comum de utilização do usuário John. E pior que isso, essa mesma máquina ela está envolvida em outros 95 alertas nos últimos 7 dias. Então, essa máquina pode estar fazendo outras ações e não só essa que a gente está analisando nesse alerta no caso.
E o John, ele normalmente ele não toca em dados confidenciais que estavam parados. Então, a gente vê aqui que foi acessado 10 arquivos pelo John, que é uma conta privilegiada, deve ser um nome admin, de uma localidade desconhecida, de uma máquina desconhecida, e ele acessou 100% dos dados pela primeira vez. Pior que isso, 9 dos 10 arquivos que foram acessados contêm informações sensíveis. Então, a gente vê ali que são dados sensíveis, deve ter informações de LGPD, GDPR, PCI, ou qualquer outra classificação em que a gente habilite no ambiente. E a gente também vê que esse acesso foi feito fora do horário de trabalho normal do John. Então, o nosso módulo consegue, inclusive, mapear qual que é o horário de trabalho padrão deste usuário, porque se foi feito na madrugada, por exemplo, provavelmente ou não é esse usuário, a conta dele deve ter sido comprometida, ou ele está fazendo algo realmente anormal aí fora do expediente dele. Tá? Então, como que funciona isso daí, né? Como eu comentei, o Edge, ele coleta os eventos diretamente dos dispositivos de origem usando o syslog, tá? Podemos receber também do Splunk, ou do próprio fornecedor, né? do próprio proxy, do próprio VPN. Esses eventos eles podem ser pesquisados e são usados pelos novos modelos de ameaça no nosso módulo de Data Alert Analytics, que tem várias informações aí numa página web, tá? Que é interna, né, no ambiente de vocês. Então, tem alguns indicadores, alguns alertas, modelos de ameaça que estão sendo gerados diariamente aí no ambiente de vocês. E o protocolo de comunicação é syslog, é o mais comum, né? Ele usa UDP, TCP ou TLS. E o Varonis, o coletor do Varonis acaba sendo aí servindo como um servidor de syslog para ouvir todos esses logs aí no ambiente. Tá? Aqui são alguns dos fornecedores suportados. Então, a gente tem aí a parte de DNS, uma própria da Microsoft, né? De proxy, a gente tem Forcepoint, Symantec, Palo Alto, McAfee, e de VPN, Palo Alto, F5, PureSecure, Checkpoint, Cisco e Fortinet. Tá? Esses aqui são alguns dos produtos. A Varonis está trabalhando muito forte em cima desses itens. Então, diariamente, a gente está recebendo novos produtos que já estão sendo suportados também. Então, eles já estão colocando os conectores para outros produtos. Por isso que, se não tiver aqui, o fornecedor pode entrar em contato com a gente, que a gente avalia se é possível coletar direto do proxy, direto da VPN, ou se seria necessário coletar essas informações do CIEM. Tá? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o quão importante é a gente analisar os logs de perímetro, porque ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia geral, muitas pessoas estão trabalhando de casa e muitas das vezes os administradores não têm um controle de como está sendo utilizado esses dados, né? Como que está sendo conectado, quem está conectando, da onde, está normal conectar em várias localidades, ele está acessando mais dados do que deveria, agora que ele está conectado via VPN em casa, né? Então, isso tudo é muito importante a gente analisar para evitar um vazamento de informação e garantir uma segurança no ambiente de dados não estruturados. Tá? Por isso que o Varonis Edge veio para auxiliar aí nessa questão de perímetro e está ajudando bastante as organizações pelo mundo a identificar aí brechas de segurança, hackers e atacantes que já estão, inclusive, dentro da empresa já coletando as informações. Gostaria de agradecer pelo tempo aí e qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui estão meus contatos, estou à disposição. Muito obrigado.